Olá, boa noite para você. Cerca de 50 pessoas foram levadas para a delegacia depois que a polícia estourou um bingo clandestino na Grande São Paulo. O núcleo investigativo da TV Brasil flagrou o local que funcionava sem nenhum tipo de ventilação em plena pandemia. O local parece um comércio abandonado. As portas estão fechadas, mas não por causa das medidas de isolamento. É que aqui funciona um bingo clandestino. Só vocês dois? Nosso produtor encontrou o bingo funcionando a todo vapor. São dezenas de máquinas de aposta, uma ao lado da outra, sem espaço. O local não tem janelas e o ar-condicionado está quebrado. Estou arrumando o ar-condicionado. Quem frequenta e quem trabalha não usa nenhum tipo de proteção. O uso de máscaras obrigatório no estado de São Paulo aqui não é obedecido. Este infectologista ressalta o perigo de permanecer em locais fechados sem proteção em época de pandemia. À medida que as pessoas usam áreas muito mais fechadas, confinadas, com um grupo maior de pessoas, a chance de circulação de vírus respiratórios, entre eles, não só o vírus do coronavírus, como o próprio vírus da gripe, pode se fazer presente, colocando em risco essas pessoas. Na saída, a estrutura reforçada da porta chama a atenção. O bingo clandestino foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Toda a movimentação aqui fora era monitorada por um sofisticado esquema de câmeras. Quando a polícia chegou, encontrou aqui dentro cerca de 50 apostadores, além de funcionários. Todos foram levados para a delegacia. Veja agora outros destaques do dia. Médicos são obrigados a dormir no chão em hospital de campanha de São Paulo. Polícia prende suspeito de superfaturar a compra de respiradores. Tribunal de Contas da União pode consolidar os dados sobre o coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro acompanha o lançamento de mísseis em forte de artilharia. A reabertura do comércio no Brasil e no exterior e os números da pandemia do coronavírus. Agora, Brasil! O caso da atendente de telemarketing que cumpre pena de mais de 5 anos por assalto pode ter uma reviravolta. O homem que se diz o autor do crime disse que ela não teve participação. Uma mãe longe da filha há 7 meses. Daniele Campos de Oliveira, de 32 anos, está presa na penitenciária feminina do Butantã, zona oeste da capital paulista. A intimação chegou para o irmão dela, que a moto estava no nome do irmão dela, né? Aí a Dani acompanhou o irmão dela. Chegou na delegacia, o policial, não sei se foi policial, não sei quem que foi lá, pediu para tirar uma foto dela. Porque que a vítima tinha dado umas características, mais ou menos igual a dela, por causa do cabelo. O caso aconteceu há 6 anos. 2 casais roubaram uma bolsa durante a madrugada nesta rua da periferia de São Paulo. A moto usada no crime tinha sido vendida, mas ainda estava no nome do irmão de Daniele. A descrição que as vítimas deram à polícia na época batia com o tipo físico, cor da pele e os cabelos com tranças da atendente de telemarketing. Ela foi indiciada, julgada e condenada. A prisão aconteceu dentro da casa dela em novembro do ano passado. O que ela falou foi isso: ô mãe, isso não é justo, mãe, a gente pagar por uma coisa que você não fez. Eu falei: eu sei, minha filha, que isso não é justo, não. Daniele foi condenada a 5 anos e 4 meses. Pouco depois dela ser presa, uma reviravolta. O primo de Daniele escreveu esta carta, que aparece registrada em cartório, no dia 11 de dezembro de 2019. Começa com os dados dele e pouco depois descreve o crime cometido por ele, dando inclusive o nome da mulher que o acompanhava no dia do crime, inocentando Daniele. Ele chegou aí também na delegacia, ele levou a moto, lá ele falou com o escrivão, chorando, falou que não era ele, que ele tinha emprestado a moto para uma pessoa que ele não conhecia, isso não existe. Mas a todo momento ele pedia perdão para a dona Mera, pedia para ela perdoar ele pelo que ele estava fazendo. O novo advogado de Daniele diz que isso ainda não foi suficiente para reverter a situação do caso já julgado. A necessidade
de que sejam feitas novas provas. Nesse caso, as novas provas foram feitas. Só que esbarramos no momento com uma situação totalmente fora do comum, que seria a inatividade do Poder Judiciário em razão da pandemia. O advogado e a família de Daniele dizem que o William quer falar sobre o caso e confessar o crime também perante o juiz, mas vai ter que aguardar a volta das atividades presenciais da Justiça de São Paulo, marcada para 30 de junho. A família só quer justiça e que Daniele volte logo para casa. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que indiciou Daniele depois de analisar as provas. O Ministério Público não quis se manifestar. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não comenta atos processuais, mas que, mediante as provas apresentadas ali, o conjunto de provas apresentadas, juízes têm independências em atos processuais. Um dia depois da morte do menino Miguel, o que repercute no Recife é a carta da patroa da mãe do garoto. Nessa carta, ela se disse ser solidária ao sofrimento da mãe e pede perdão. O conteúdo da carta foi divulgado pelo advogado de Sari Gaspar Corte Real. No texto, ela pede perdão para Mirtes Renata Santana de Souza, mãe do garoto e sua ex-empregada doméstica. Ela escreve: "Te peço perdão, não tenho o direito de falar em dor, mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida." No texto, Sari lamentou o julgamento que tem sofrido da opinião pública depois do episódio e afirma acreditar que a justiça esclarecerá a verdade. Nós tentamos contato com Mirtes, mas ela não quis comentar o pedido de desculpas. A carta destinada à mãe de Miguel não deve interferir nas investigações do caso, mas o delegado tem o prazo de 30 dias para concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Na próxima segunda-feira, uma nova perícia deve ser realizada no prédio. Sari Gaspar é casada com o prefeito de Tamandaré, no litoral de Pernambuco. Miguel Otávio, de 5 anos, caiu do prédio onde a mãe trabalhava no Recife na última terça-feira, quando estava sob a guarda de Sari. Ela chegou a ser presa, mas pagou fiança de R$20 mil e está respondendo em liberdade. Sari foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas o indiciamento pode ser diferente, por exemplo, por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Dessa forma, ela poderia ser levada a um júri popular. Cuida com tanto carinho e ver acontecer um acidente desse, isso é demais, isso é um absurdo. Na próxima segunda-feira, uma nova perícia no prédio deve ser realizada. Em momentos de sobrecarga do sistema de saúde, a atenção sobre o diagnóstico de coronavírus pode ser muito maior. Em São Paulo, famílias reclamam da dificuldade de receber informações de pacientes internados com a doença. Este hospital estadual, na zona leste de São Paulo, que a dona Lucy foi internada no sábado passado, com muitas dores. Com suspeita de Covid-19, os médicos decidiram pedir o teste para confirmar a doença. No dia seguinte, a família diz não ter recebido nenhuma notícia sobre as condições da idosa. Na segunda-feira, os parentes da dona Lucy vieram ao hospital. Queriam conversar com alguém da equipe médica. Eles dizem que precisaram esperar o dia inteiro e tiveram que insistir para conseguir informações sobre o estado de saúde da paciente. Adriane, sobrinha da dona Lucy, diz que a conversa foi por telefone e que a família teve uma surpresa. Ela perguntou por telefone se ela falava português. E aí a gente falou, fala português normal? Aí ela falou, porque ela perguntei se ela estava bem, a paciente, e a dona Lucy respondeu bom. A Adriane só entendeu a pergunta da médica quando a mãe dela pôde ir até o andar da internação para ver a idosa por um vidro. Quando ela apontou a paciente, era uma japonesa, não era minha tia. Dona Lucy estava no mesmo setor, mas em outro leito. Ela estava lúcida, ela reconheceu. Nos dias seguintes, a família recebeu as informações do hospital. Na madrugada de quinta, a notícia de que a dona Lucy havia morrido. A Adriane reclama da maneira que um médico atendeu a família. Ele pegou e não falava nada. Aí minha mãe perguntou, ela morreu de Covid?
Ele só fazia esse movimento de sim e não falava nada. Não sei se ele estava em estado de choque, se era emocional. Sobre o caso da Dona Lúcia, a Secretaria de Saúde informou que foram criadas estratégias para combater o vírus em hospitais. Por isso, existem regras para pacientes e parentes. Segundo a Secretaria, boletins médicos são informados todos os dias por telefone. A polícia cumpriu hoje mais uma etapa da operação que investiga a compra de respiradores superfaturados pelo governo de Santa Catarina. 6 pessoas tiveram a prisão decretada, entre elas o ex-secretário estadual da Casa Civil. Os mandados de prisão foram cumpridos em 3 estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. O ex-secretário da Casa Civil do governo catarinense, Douglas Borba, foi levado de manhã cedo para a delegacia em Florianópolis. O advogado Leandro Barros, ligado a Borba, também foi preso. As ações envolveram pelo menos 50 policiais que cumpriram 14 mandados de busca e apreensão à procura de novas provas do caso. Esta foi a segunda fase da Operação Oxigênio, que apura irregularidades na compra de 200 respiradores artificiais pelo governo de Santa Catarina. Segundo policiais e promotores, a Justiça decretou as prisões preventivas dos 6 suspeitos porque eles estariam destruindo provas e atrapalhando as investigações. O governo catarinense pagou 33 milhões de reais pelos 200 respiradores. A compra emergencial foi feita sem licitação e sem garantias. A empresa que fez a venda recebeu o pagamento de forma antecipada. Mas os 50 aparelhos entregues até agora não são do modelo indicado para vítimas da Covid-19. Uma pesquisa do Tribunal de Contas comprovou o superfaturamento. O Estado pagou mais que o dobro do valor de mercado pelos aparelhos. A Força Tarefa já colheu mais de 40 horas de depoimentos de investigados e testemunhas. No curso dessas investigações foram identificadas provas que apontam para a existência de uma associação de indivíduos que numa oportunidade ímpar de obterem vantagens financeiras às custas dos cofres públicos. O suspeito de ter intermediado a compra de respiradores superfaturados ao governo de Santa Catarina é o presidente da Câmara de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O vereador também foi preso. O vereador do DEM acordou com a chegada da polícia e foi direto para a delegacia. Davi Perini Vermelho, o Didê, tentou esconder o rosto. Ele é presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E é suspeito de ter intermediado a venda de respiradores superfaturados ao governo de Santa Catarina. Outro preso no Rio de Janeiro foi César Augusto Martins Tomás Braga, advogado que teria assinado documentos como diretor jurídico da Veigamed. Um executivo da empresa está foragido. Davi Perini está no 2º mandato como vereador de São João de Meriti. E também se diz representante da empresa de medicamentos suspeita de fraudar contratos para vender respiradores. Mês passado, as investigações levaram a polícia até a casa do presidente da Câmara e lá apreenderam 300 mil reais em espécie. A casa, em um condomínio de alto padrão no Rio de Janeiro, é avaliada em 2 milhões de reais e fica a mais de 40 quilômetros do reduto eleitoral do vereador na Baixada Fluminense. A Justiça, Didê, em 2016, declarou ter 120 mil reais em bens. Há 4 meses, o vereador gravou este vídeo, onde dizia ter sido ameaçado por traficantes, depois de autorizar a retirada de barricadas das ruas de São João de Meriti. As investigações da fraude na compra de respiradores estão em segredo de justiça. A sede da Veigamed fica nesta casa, em um bairro residencial de Nilópolis, também na Baixada Fluminense. Neste sábado, ninguém foi encontrado. A defesa de Davi Perini Vermelho disse que ele não tem nenhuma relação com a venda de respiradores ao governo de Santa Catarina e que ele colaborou com a justiça. A empresa Veigamed não retornou o nosso contato. O Agora Brasil vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias. Agora são 8 horas e 42 minutos. Eu volto já. Enquanto a conversa com os amigos é apenas virtual, o que a gente faz?
Vamos descobrir um montão de coisas e nos divertir sem parar na TV Brasil Animada. Desenhos, séries, histórias para aprender e brincar. A gente sabe que somos demais mesmo. É hora de se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Demais! Isso é uma aventura de verdade! Fique em casa. Fique com a TV Brasil Animada. A Prefeitura do Rio vai avaliar amanhã o decreto do governador Wilson Witzel que autoriza o funcionamento de bares e restaurantes em todo o estado. Nós vamos ao vivo para o Rio de Janeiro com a repórter Vanessa Libório. Vanessa, boa noite para você. Qual a orientação aí para os comerciantes da capital? Boa noite a todos. Bom, a recomendação da Prefeitura para que os bares e restaurantes continuem de portas fechadas. Amanhã está marcada uma reunião entre a Prefeitura e o Conselho Científico para avaliar alguns dos itens do decreto que autorizou a abertura desses bares e restaurantes e também autorizou a volta do futebol desde que sem público. Para o prefeito Marcelo Crivella, o decreto traz insegurança jurídica, deixa dúvidas na população em relação à quarentena e ainda altera o planejamento inicial que pretendia abrir o comércio pouco a pouco. Hoje foi um dia de bastante movimento nos calçadões das praias aqui na capital, que já estão liberados, e fiscais da Vigilância Sanitária multaram alguns donos de quiosques que não tinham álcool em gel para fornecer aos clientes. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigado, Vanessa. E depois de mais de 70 dias fechados, os shoppings de Belém voltaram a funcionar hoje com normas de prevenção e higiene para evitar a contaminação. Só depois de passar pelo verificador de temperatura, o cliente pode entrar no shopping. 36,5, tá ok, tá? Obrigada. O álcool em gel nas mãos também é item indispensável. A Prefeitura e o governo do Pará autorizaram e os shoppings de Belém reabriram as portas neste sábado. Eles ficaram 76 dias fechados, mas precisam seguir uma série de recomendações de prevenção à Covid-19. Por enquanto, apenas as lojas estão autorizadas a funcionar, mas a quantidade de pessoas dentro dos espaços é definido de acordo com o tamanho dos ambientes. Cinemas, praças de alimentação e parques infantis estão proibidos de reabrir por período indeterminado. O horário de funcionamento ficou limitado de meio-dia às 8 da noite. Foram muitos dias fechados e estamos abrindo com toda a segurança e conforto, né? Que nós podemos proporcionar aos nossos clientes e colaboradores. Tem algumas regras, por exemplo, não experimentar, verificar o tecido, mostrando para ele que é para a segurança dele. Quem foi ao shopping para passear não reclamou das novas regras. É necessário sempre por cuidado de cada um de nós. Nos Estados Unidos, a família de George Floyd, o segurança negro morto por um policial branco, participou de um segundo memorial em homenagem a ele. Manifestações contra o racismo levaram milhares de pessoas às ruas neste sábado em várias partes do mundo. Uma multidão lotou a Praça do Parlamento em Londres. Manifestantes também marcharam até a Embaixada Americana. Eles não cumpriram as ordens de distanciamento por causa do coronavírus e foram acompanhados de perto pela cavalaria da polícia. Grandes concentrações também aconteceram em Paris e na Alemanha. Pessoas de todas as idades protestaram em Frankfurt, Munique e na capital Berlim, onde as vítimas do racismo foram homenageadas com silêncio. Aqui em Portugal, os protestos foram realizados em várias cidades. Na capital, Lisboa, os manifestantes caminharam pelas ruas do centro da cidade. O evento reuniu milhares de pessoas e eles pediram justiça. De máscara e com cartazes nas mãos, cerca de 30 mil pessoas participaram do ato em Lisboa, segundo os organizadores. A maioria, jovens. Não são só negros, mas muitos brancos virem à rua, porque é uma luta nossa, não é uma luta só dos negros. As manifestações pacíficas em todos os continentes emocionaram a família de George Floyd. O segundo memorial pela morte dele foi realizado neste sábado, na Carolina do Norte, onde ele nasceu. Mais de 3 mil pessoas visitaram o local, que depois foi fechado para uma cerimônia privada. Agora nós vamos falar do uso da máscara para os pequenos.
No caso das crianças, a atenção tem que ser redobrada para que a proteção não se transforme em um instrumento de contaminação. 2 filhos pequenos, Rafaela não sabia a melhor forma de colocar as máscaras nas crianças e resolveu não arriscar. Buscou orientação médica. A recomendação da pediatra deles é que com minha filha de 3 anos e meio eu deveria utilizar máscara e que com meu bebê eu deveria evitar o máximo possível. A recomendação de pediatras e infectologistas é somente usar as máscaras em crianças com mais de 2 anos de idade. O ideal é que o material seja de tecido, no tamanho adequado para o rosto delas. E só usar se tiver realmente a necessidade de sair de casa. Para a criança usar, tem que ter um adulto de olho em se essa criança não está manipulando essa máscara para que essa máscara não se torne mais um meio de contaminação do que de proteção. Uma dica para que as crianças usem a máscara com mais facilidade é trazer o equipamento de segurança para o universo delas. Foi o que Graciela fez em casa com um casal de gêmeos de 7 anos. Então, assim, é importante que eles tenham essa consciência de que sair de casa só se for com a máscara. No nosso site você encontra outras informações sobre o uso e como a máscara está mudando a vida de muita gente. Acesse lá. O Brasil deve se tornar um dos produtores mundiais da vacina contra o Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ela está em fase de teste em humanos e conta com a participação de brasileiros. A gente informou no início do jornal que iria passar os números atualizados da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, mas o governo está atrasando sempre os números. Esses resultados que saíam ali por volta das 16, 17 horas, agora foi jogado para próximo das 10 horas, todos os dias. A gente até estendeu o jornal, mas não dá para continuar no ar. A programação da TV Brasil tem que seguir e a gente volta a qualquer momento quando esses números saírem, porque a gente sabe que sempre está saindo ali por volta das 10 da noite. É uma pena. Eu me despeço da bancada do Agora Brasil, foi um prazer imenso estar com vocês aqui durante esse período de férias da Natália Broteiro. Eu volto na segunda-feira com o Expresso de Notícias e eu espero você. Uma boa noite, até segunda ou até qualquer momento. Tchau!